Olá pessoal, trazendo mais uma aula bacana aqui. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre a Guerra Fria, certo? Então, um assunto importante para você também se dedicar aos seus estudos para o Enem e também para o seu vestibular, ok? Bom, o primeiro ponto que eu quero trazer é a definição. A gente pensa a Guerra Fria como um conflito ideológico, porque nós vamos ter a disputa, de duas ideologias: o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o socialismo, liderado pela União Soviética. Mas nós vamos pensar na projeção de início. Então, a Guerra Fria começa com o fim da Segunda Guerra Mundial, lá em 1945, e ela vai até exatamente o período de 1991, quando nós vamos ter aí o fim da União Soviética. Mas, o que é que a gente traz além desses pontos? A gente traz a questão do contexto de toda a Guerra Fria, porque nós vamos ter exatamente um processo de coexistência pacífica, que vão ser utilizados pelos dois países. Se você analisar essa coexistência, vai ser o quê? Vai ser exatamente os dois países buscando a hegemonia do mundo, mas ao mesmo tempo eles se confrontando, através de quê? De estratégias. Mas aí nós vamos ter exatamente o uso da forte propaganda que eles vão desenvolver durante o processo da Guerra Fria, ok? Agora, o segundo ponto, nós vamos tratar das causas, e a gente traz 3 pontos importantes. O primeiro, o contexto da Segunda Guerra Mundial, que está ligado muito à questão da criação de áreas de influência ou zonas de influência, tá certo? Tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética. O segundo, a expansão do socialismo, que está na criação de um novo modelo econômico, que é a economia planificada. E claro, o terceiro, a gente traz a questão dos Estados Unidos, que quer consolidar a todo custo a questão do capitalismo, é evidente, ok? Então essas 3 causas são muito importantes. Eu quero que você observe alguns pontos agora. Por exemplo, os Estados Unidos vai se beneficiar muito com a questão da Guerra Fria. Por quê? Eles vão se tornar uma grande potência econômica, mas também política nesse momento, Talvez pela questão da vitória da Primeira Guerra Mundial, pela vitória da Segunda Guerra Mundial. Então nós vamos ter exatamente os Estados Unidos dentro desse contexto. A Rússia, que vai surgir a partir da agregação de vários países comunistas ou socialistas. Então aí nós vamos ter a formação da União Soviética, ou a URSS, ok? Mas ela vai despontar no cenário internacional exatamente por conta dessa influência na Europa. Então, por isso que ela vai se tornar exatamente o centro, ok? Por essa razão, nós vamos ter o marco inicial da Guerra Fria. Então, a gente traz a doutrina Truman, criada pelos Estados Unidos, justamente para isolar, neutralizar economicamente a União Soviética, que nesse momento é a ameaça para os Estados Unidos. O Plano Marshall, que vai ser criado pelo general George Marshall nos Estados Unidos, justamente para ajudar economicamente a reconstrução econômica dos países que os Estados Unidos podia ter como fortes aliados, tá? Então, rapidamente nós vamos ter a resposta da URSS, tá certo? Então, por exemplo, a criação da Comecon, que também era a reconstrução, a ajuda mútua dos seus países, que apoiavam o socialismo, e a Comform, que é a união de todos os países comunistas apoiando a União Soviética. E aí nós vamos ter exatamente a criação das alianças militares, que aí nós vamos ter a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, criada exatamente pelos Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia, que vai ser criado também pela União Soviética, muito importante. Então nós temos aí como característica o quê? A bipolarização. Então, além da bipolarização, o mundo dividido em 2 faces. De um lado, o capitalismo, do outro, o socialismo. Então, nós vamos ter exatamente essas ideologias no cenário internacional. O conflito militar, o conflito ideológico, o conflito político, que vão ser características também dessa questão da Guerra Fria. A gente traz também, a questão da propaganda, o uso forte da propaganda que esses 2 países vão utilizar para desenvolver seus planos, suas ações. O antagonismo militar, político, também liderado pelos 2 blocos, mas a questão da luta entre o capitalismo e o socialismo.
tá bom? E vamos analisar, pessoal. Também é característica a corrida armamentista, né? A corrida bélica, como também a corrida espacial. Vai ser fortemente, né, as duas principais características nesse momento da Guerra Fria, ok? O quarto ponto é muito importante você analisar quais conflitos vão surgir no mundo por conta dessa questão da Guerra Fria. Então, você tem aí a questão da Guerra Fria, vai gerar uma série de instabilidades, né, que vão culminar numa série de movimentos, de conflitos em todo o mundo. Por exemplo, Revolução Chinesa, a Guerra da Coreia, a independência da Índia, a independência da República do Congo, a Guerra do Vietnã lá no Oriente Médio, envolvendo ainda a questão dos Estados Unidos nos anos 90, tá? Então, todas elas vão ser influência gerada da questão da Guerra Fria, ok? Mas você precisa analisar o quinto ponto: quais são as consequências sérias que essa Guerra Fria vai trazer para o mundo? Porque a gente não pode pensar que a Guerra Fria vai trazer fortes consequências só para os Estados Unidos ou para a União Soviética. A gente tem que pensar em todo o mundo nesse momento. Vamos lá. A primeira delas é a reunificação da Alemanha. Você começa pela queda do Muro de Berlim, o principal símbolo da Guerra Fria. Aí você pensa, né, na determinação de Mikhail Gorbachev naquele momento, né, o grande líder soviético que determina a queda do muro, que foi chamada por muitos historiadores como Muro da Vergonha, tá? Então vai ser determinante porque esse muro ele não só divide um território em dois, né, a Alemanha Oriental e Ocidental, mas ele divide exatamente, né, a questão da questão das etnias, a questão da economia. Então o mundo passa então a ser tratado, a ser visto de outra forma, porque além da queda do Muro de Berlim, Gorbachev ele traz também à tona a questão da criação dos seus dois planos essenciais. A Glasnost e a Perestroika, que foi um fracasso para os soviéticos, né, que vão determinar também o fim da União Soviética com isso, porque não vão ser, né, por um lado esses planos são positivos, mas por outro são negativos, né? Então a formação dos novos blocos, que novos blocos vão surgir principalmente econômicos, não vamos ter só agora a questão dos Estados Unidos, mas também nós vamos ter outros países que vão formar blocos, principalmente, né, porque nós vamos na era da globalização. A derrota do socialismo, que vai ser exatamente fundamental por conta da fraqueza, né, dos planos de transparência de Mikhail Gorbachev, né? A ascensão do capitalismo é muito evidente porque a globalização ela começa a ser muito acentuada naquele momento, nos anos do século XX, e aí a questão vem à tona, a questão da informação, da tecnologia, os investimentos na área da ciência, né? Então nós vamos ter também a modificação do espaço geográfico, porque nós vamos ter o fim da União Soviética. A URSS ela chega ao seu fim, porque vários estados, vários países começam então a lutar pelas suas independências. Então a União Soviética ela vai se desfragmentando pouco a pouco, mas aí nós vamos ter exatamente uma nova configuração, a criação de um novo mapa mundo, né, mostrando as novas nações independentes. É importante que em meio a tudo isso entra um ponto muito, né, essencial, que é exatamente a criação da CEI, a Comunidade dos Estados Independentes. Então por isso que a independência dessas nações que antes estavam ao lado da União Soviética, elas vão ser decretadas. Então aí, né, nós vamos ter exatamente não só a reunificação da Alemanha, mas a independência de várias nações, e aí nós chegamos exatamente ao fim da Guerra Fria, tá? Então, pessoal, foram 5 pontos importantes, é um assunto importante, fica a dica para você.